Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero comentar a decisão bastante polêmica do ministro Alexandre de Moraes sobre a multa que ele impôs de até R$50 mil para quem utilizar uma VPN para acessar o X, né, o Twitter, a rede social de Elon Musk. Muito difícil que talvez alguém não saiba dessa confusão que está acontecendo por aí, o que me parece muito ser uma briga, até mesmo com um viés pessoal em relação ao próprio ministro para com o Elon Musk. Ele, por diversos motivos que ele tem ali dentro do procedimento que ele está conduzindo sobre a rede social, fez algumas determinações lá para a plataforma para que realize o cumprimento de algumas decisões. O X, posteriormente, encerrou suas atividades no Brasil, sua representatividade no Brasil não existe mais. É uma empresa do exterior, é uma empresa internacional, que presta ali os serviços através da internet, mas que nesse momento atual não tem mais representantes. A grande questão é que quando a empresa não tem representantes no país, fica bastante complicado a gente fazer com que a decisão da justiça brasileira atinja essa empresa. Eu sempre comentei isso, por exemplo, quando você deve tomar cuidado para realizar a compra de sites internacionais, como por exemplo da AliExpress, né? Se a empresa não tem nenhuma representatividade no Brasil, dificilmente você vai conseguir obter sucesso em um processo contra essa empresa, porque você não vai conseguir intimar ela, citar ela, ou se conseguir, vai ser um processo bastante complexo através de uma carta rogatória. Carta rogatória é uma intimação que ocorre através da corte de outro país, então é realmente um processo extremamente burocrático e difícil. E aí, né, com temor de ter os funcionários aqui no país e a sua representatividade, aquelas pessoas que representam o X no Brasil, de serem presos ou sofrerem maiores coações pela justiça brasileira, Elon Musk determinou o encerramento das atividades do X aqui no Brasil. Isso foi meio que um estopim para o ministro Alexandre de Moraes determinar o bloqueio. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, a rede social está inacessível aqui no nosso país. Inclusive, né, isso é feito através da nossa Anatel. A Anatel encaminha uma determinação para os provedores de internet, como Claro, Oi, Vivo, para que esses provedores eles não permitam que o usuário acesse determinado site. Basicamente, pessoal, resumindo aqui do ponto de vista de informática, você quando acessa um determinado site, você tem todo um caminho para percorrer até chegar no servidor desse site e ter a conexão com esse site que está hospedado fora do nosso país. E quem faz esse caminho de levar a informação até você é o provedor, né? Então o provedor ele pega ali os dados que você está solicitando, envia a rede social, ao site que você acessa e devolve o conteúdo. E aí, se existe uma determinação para que esse provedor não realize essa conexão, você não consegue o acesso. É exatamente isso que está acontecendo atualmente aqui no nosso Brasil. Inclusive, isso aconteceu algumas vezes com o WhatsApp, né? Quem não lembra aí dos bloqueios que o WhatsApp vinha sofrendo, né, pela determinação da justiça brasileira em entregar o conteúdo de determinadas conversas, sendo que por várias vezes a Meta disse que nem ela possui acesso a esse conteúdo, tendo em vista que as conversas têm ali uma criptografia de ponta a ponta, ou seja, somente o usuário A que envia a mensagem para o usuário B tem acesso àquele conteúdo, nem a empresa que é dona da plataforma de mensagens ali tinha. Então, várias vezes a gente teve o WhatsApp bloqueado aqui no Brasil também. E aí, muitas pessoas, né, do ponto de vista informático, né, do ponto de vista tecnológico, a gente consegue burlar isso. De que forma? Quando esse caminho é feito, você tem um endereço aqui no Brasil, todo computador, um celular conectado à internet, eles têm um endereço de IP deles. A partir desse endereço de IP, é como se fosse a tua identidade, o registro do teu notebook, do teu iPad, do teu computador, do teu telefone, na grande rede de computadores. Então, a partir do momento que você se conecta, você tem um endereço IP. E aí, existe uma configuração para o endereço IP do Brasil. E com esse endereço IP aqui do Brasil, você vai ter esse bloqueio, porque vai se identificar que você está fazendo essa conexão através do Brasil. E aí existe uma tecnologia que é a VPN, que ela é capaz de
fingir ali como se você estivesse entrando na internet por um outro país. Então você baixa um aplicativo no teu celular, no teu computador, e você consegue ali dizer para a internet, você consegue ter um outro endereço. As pessoas utilizam muito VPNs, primeiro para a questão da privacidade, né? Você tem ali mais privacidade na navegação. A gente pode cair em vários golpes, em sites que visam roubar ali os nossos dados, as nossas informações. E quando você usa uma VPN, é como se, de certa forma, você trouxesse mais privacidade para aquele teu registro que está navegando naquele site. Imagina tu cair num site que esse site ele tá ali para aplicar golpes, roubar informações pessoais, mas quando ele vai ver é como se você estivesse navegando dos Estados Unidos, né? E aí ele fica muito mais difícil dele te encontrar. Então as pessoas utilizam bastante o VPN por uma questão de privacidade e segurança. Uma outra questão que as pessoas acabam utilizando é poder acessar o conteúdo que está disponível apenas em sites de outros países. Como, por exemplo, quando você tem ali a sua Netflix, vários conteúdos que tem disponível na Netflix Brasil não tem na Netflix dos Estados Unidos e vice-versa. Vamos supor que você está lá nos Estados Unidos, inclusive eu recentemente estive na Flórida, onde eu sou assinante do Premier, né, o canal Premier de futebol. Queria assistir alguns jogos ali do meu amado Botafogo, mas não consegui. Não consegui porque não era permitido, através de um endereço dos Estados Unidos, um endereço de internet, acessar o conteúdo da Premier, ainda que eu fosse assinante. Então, por conta desse registro, eu não consegui acesso. Se eu utilizasse uma VPN lá dos Estados Unidos, dizendo que eu pedindo para que ela dissesse que eu estaria conectado através de um endereço brasileiro, eu teria conseguido acesso ao conteúdo ali do Premier, né? Então as pessoas utilizam muito para ter acesso a conteúdos que apenas estão disponíveis para outros países. E aí você já pode perceber que se você baixar uma VPN, você vai conseguir acessar a plataforma do X, né? E isso é uma boa verdade. Você consegue acessar a plataforma mesmo com a restrição, com bloqueio judicial determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, ele, na decisão dele, já prevendo a utilização de VPN pelas pessoas, num primeiro momento ele proibiu que as pessoas realizassem o download de aplicativos de VPN em lojas como Google Play e também a Apple Store. Eu, na minha visão, com todo respeito ao posicionamento do ministro, a decisão judicial, tanto é que ela foi revista posteriormente, mas seria um completo absurdo. Seria você impedir as pessoas de comprar faca porque tem gente que pode cometer um assassinato, né? Você impede a pessoa de comprar um utensílio para cozinha porque aquilo ali pode ser... Cara, como que você vai impedir a pessoa de utilizar um aplicativo que tem o foco principal na privacidade e segurança das informações porque, eventualmente, alguém pode usar aquele aplicativo para poder acessar a rede social que está bloqueada? Então, por sorte, essa decisão ali foi revista posteriormente pelo próprio ministro, foi retirado ali do texto da decisão, mas passou a constar uma multa de até R$50 mil para as pessoas que viessem a utilizar o VPN. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que dá para localizar. Tudo que a gente faz na internet, pessoal, é rastreável. As pessoas às vezes, como que ele vai saber que eu estou usando uma VPN ou não? Afinal, a VPN ela não serve para ter privacidade na minha navegação? Até sim, pode se tornar um procedimento muito mais complexo, mas você ainda consegue, com bastante pesquisa, né? É muito mais fácil você localizar um endereço de um computador, o endereço físico de um computador através da internet, de uma conexão direta, do que se ele estiver conectado numa VPN, mas você ainda consegue localizar. Então é possível ali você rastrear a utilização desses aplicativos, né? E rastrear quem eventualmente está utilizando para acessar uma plataforma que no caso foi bloqueada aqui no Brasil, que no caso é do X. E aí, em relação a essa multa, aqui vai um outro ponto de discordância da minha parte, que é o fato dessa multa, primeiro, ela ser proferida nos autos de um processo judicial, da qual as partes que são envolvidas, ali principalmente você tem a plataforma, o X, que é parte desse processo, mas é uma decisão judicial que, como a gente diz, tem efeito erga omnes, ou seja, é uma decisão que causa efeito para toda a sociedade. E isso é uma grande complicação porque você tem um processo judicial da qual eu não faço parte, da qual eu não fui intimado, da qual eu não faço a menor ideia às vezes do que se trata, e eu posso sofrer uma multa por conta de uma decisão desse processo.
Isso viola, inclusive, preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Isso faz com que você crie uma regra através de uma decisão judicial que tem critério de penalizar as pessoas. Isso só pode ser feito através de lei, através de legislação, decreto, ordem. Então, uma ordem judicial que impõe automaticamente uma multa para todo mundo que faz determinado ato, isso para mim é o judiciário legislando. A partir do momento que ele diz que aquilo tem efeito para todas as pessoas. De forma que eu apoio a OAB Nacional, ela pediu a revisão dessa multa imposta pelo ministro, e no momento que eu estou gravando esse conteúdo, a gente ainda não tem um retorno sobre essas manifestações, que, com todo respeito à decisão judicial, né? Decisão judicial a gente respeita e ataca ela através de recurso, né? Não adianta a gente ficar conversando se a decisão judicial foi A, B, C ou D, foi boa, foi ruim. A decisão judicial ou a gente acata, ou a gente vai acatar, mas se a gente tiver em resignação, a gente vai contestar ela, vai entrar com recurso devido dentro de um correto procedimento legal. Então, ao meu ver, você ter uma imposição de multa de um processo que eu não fiz parte é bastante complicado. Na minha opinião, isso deve ser revisto. Mas e aí, o que você achou desse assunto? O que você está achando de toda essa temática, dessa queda de braço entre o STF, né, e a plataforma X? Diga aqui nos comentários, vamos enriquecer esse debate. Pessoal, quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.